E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No calor do Rio de Janeiro, onde as águas do Atlântico beijam a Costa Dourada, uma sombra de incerteza paira sobre o clube vascaíno. É o enigma de Dimitri Payet, um jogador que chegou às margens do Brasil com o peso de expectativas e a promessa de glória. Contratado com pompa no segundo semestre de 2023, o francês seduziu os corações dos torcedores com sua habilidade inegável, mas também deixou muitos questionando sua verdadeira essência futebolística. Dividindo opiniões como uma tempestade em alto mar, Payet emergiu como uma figura controversa na família vascaína. Dotado do maior salário do clube, uma cifra astronômica de cerca de 1,5 milhões de reais mensais, ele agora se encontra no epicentro de uma tormenta que pode levá-lo embora. O murmúrio dos bastidores revela que há um clube grego interessado em seus serviços. No entanto, não é apenas a lufada de vento do interesse exterior que balança o barco de Payet, é a ânsia inabalável de retornar à Europa, para os braços acolhedores de sua família, que o atrai como uma força magnética. Os números frios da estatística pintam um quadro sombrio para o veterano de 37 anos. Desde sua chegada ao Vasco, Payet desfilou em campo em 29 jogos, encontrando a rede adversária em apenas 4 ocasiões e distribuindo magistralmente 5 assistências. Nesta temporada atual, seu desempenho parece desbotado, com apenas 12 jogos disputados, 1 gol solitário e 4 assistências modestas. O contrato de Payet com o Vasco se estende até 30 de junho de 2025, mas as correntes do destino podem muito bem arrastá-lo para longe antes disso. Se as conversas avançarem, os dirigentes vascaínos podem não resistir à maré e permitir sua partida, deixando um vazio doloroso no coração do elenco. Enquanto o sol escaldante do Rio se põe sobre a cidade, o Vasco enfrenta uma encruzilhada crucial. Com a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro estendendo-se diante deles como vastos oceanos de oportunidade, o clube navega por águas turbulentas. A recente derrota avassaladora por 4-0 para o Criciúma foi o último golpe que culminou na queda do técnico Ramon Dias, lançando o clube em um mar de incertezas. Assim, enquanto o vento sussurra segredos de mudança e os mares da competição agitam-se com fervor, o destino de Dimitri Payet e o futuro do Vasco permanecem entrelaçados em um suspense palpável. O que o amanhã reserva para esses navegantes destemidos? Só o tempo dirá. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Numa entrevista recente, o técnico argentino do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, causou um rebuliço no mundo do futebol brasileiro. Em um vídeo que circulou amplamente nas redes sociais, Vojvoda foi direto ao ponto. Ele afirmou categoricamente que o Vasco não possui as condições técnicas necessárias para vencer o Campeonato Brasileiro. Essa declaração, vinda de um dos treinadores mais respeitados da atualidade, deixou muitos questionando: o que exatamente está acontecendo com o gigante da colina? Antes de mergulharmos na contundente afirmação de Vojvoda, é importante entender quem é esse treinador que ousou desafiar as expectativas. Juan Pablo Vojvoda é uma figura emblemática no mundo do futebol. Originário da Argentina, ele se tornou conhecido por sua habilidade tanto como jogador quanto como treinador. No comando do Fortaleza, ele escreveu páginas memoráveis na história do clube cearense, conquistando títulos e o respeito da torcida. Desde sua chegada ao Fortaleza, Vojvoda transformou o clube em uma potência regional e nacional. Seus métodos revolucionários e sua paixão pelo jogo o levaram a conquistar o coração dos torcedores tricolores. Com títulos como o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, Vojvoda solidificou sua posição como um dos principais treinadores do país. Seu sucesso à frente do Fortaleza foi marcado por uma série de vitórias históricas e um estilo de jogo cativante. Voltando à sua afirmação contundente sobre o Vasco, Vojvoda não poupou palavras. Ele declarou que o time cruzmaltino está totalmente derrotado e não possui o necessário para competir pelo título nacional. Essas palavras ecoaram nos corredores dos clubes rivais e entre os torcedores,
levantando questões sobre o estado atual do Vasco. Será que o Gigante da Colina está enfrentando uma crise de identidade? Ou há questões mais profundas afetando o desempenho do time em campo? Diante das palavras contundentes de Juan Pablo Vojvoda, a reação da torcida vascaína não poderia ser mais variada. Em meio às redes sociais e aos bate-papos fervorosos nos botecos e arquibancadas, surgiram vozes dissonantes e opiniões divergentes sobre o estado atual do clube. Alguns torcedores, abalados pela recente sequência de resultados negativos, expressaram sua preocupação com a situação do time e concordaram com a análise do técnico argentino. Para eles, a falta de consistência e o desempenho abaixo do esperado em campo são motivos suficientes para questionar as reais chances do Vasco no Brasileirão. Por outro lado, há aqueles que se recusam a perder a fé e mantêm viva a chama da esperança. Esses torcedores apaixonados enxergam além dos resultados momentâneos e acreditam no potencial do elenco e na tradição do clube. Para eles, as palavras de Vojvoda são apenas um obstáculo a ser superado, uma motivação extra para que o Vasco prove seu valor e retome seu lugar entre os grandes do futebol brasileiro. Nos estádios e nas redes sociais, o debate entre os torcedores do Vasco continua acalorado. Alguns defendem mudanças radicais na estrutura do clube, desde a diretoria até o elenco, enquanto outros preferem adotar uma postura mais paciente e confiar no trabalho em andamento. As críticas são direcionadas não apenas ao desempenho em campo, mas também à gestão administrativa e às decisões estratégicas tomadas nos bastidores. No entanto, em meio a todas as opiniões divergentes e análises profundas, há um sentimento que une todos os vascaínos: o amor inabalável pelo clube. Independentemente das dificuldades enfrentadas e das incertezas do momento, a torcida do Vasco permanece firme em seu apoio, alimentando a esperança de dias melhores e de conquistas futuras. À medida que o debate continua e as opiniões se multiplicam, uma coisa é certa: o futuro do Vasco será moldado não apenas pelos resultados em campo, mas também pela união e determinação de sua apaixonada torcida. Os desafios são grandes e as adversidades, muitas, mas há também oportunidades para uma reviravolta épica e uma retomada gloriosa. O destino do Gigante da Colina está nas mãos de seus jogadores, treinadores, dirigentes e, acima de tudo, de sua imensa e fiel torcida. Enquanto as palavras de Vojvoda continuam a ressoar, o futuro do Vasco permanece incerto. Será que o clube será capaz de superar os obstáculos e provar que ainda tem o que é preciso para competir no mais alto nível? Ou as previsões sombrias de Vojvoda se concretizarão, deixando o Vasco em uma luta ainda maior pela sobrevivência? Uma coisa é certa: as palavras do treinador argentino não serão esquecidas tão cedo, e o destino do Vasco está agora mais do que nunca sob escrutínio público. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.